Que tal o mate? Esse é o podcast do Asan Círculo. Agô, agô, agonile, agô, Exu aziki, agô, Exu marabô, agô, 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 agonile, agô, a todos o meu agô, agô, a todos o meu agô, agô. Olá, eu sou Nina Fola, doutoranda do PPGS-URGS e estudo a temática das religiosidades afro-brasileiras no Rio Grande do Sul. Estou aqui com muita honra para apresentar essa 16ª edição do podcast Que Tal Mate, uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Asan Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O conteúdo deste podcast é parte do segundo sarau do Asan Círculo, realizado de forma virtual pelo Zoom e YouTube, e teve a parceria do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, o NEAB, também da URGS. Hoje nós vamos falar sobre a influência das religiões afro no Rio Grande do Sul. Mas que influências são essas e o que ou a quem elas atingem? O que difere? O que determina uma identidade, se é que se difere do resto do país? Qual a relação dos gaúchos com o respeito à tradição e à liberdade dos cultos religiosos? É importante dizer que a invisibilidade negra, historicamente cunhada no Rio Grande do Sul, faz com que essas perguntas, às vezes, sejam uma parte do óbvio. E o que a gente vem trazendo como um debate importante é que nós temos uma presença histórica no Rio Grande do Sul, temos construção de tradição e de cultura, e que essa, para o resto do país, só agora tem sido visualizada, por termos a comunicação mais ampliada das redes sociais. Há algumas décadas, a representatividade do Rio Grande do Sul sempre foi branca, loira e de descendência alemã e italiana. Então, vamos aproveitar esse momento para mais uma vez fazer esse debate, que vem inspirado pelo recente lançamento do filme Cavalo de Santo, que há 10 anos foi lançado em todo o Brasil como um livro fotodocumental retratando o universo religioso afro-brasileiro no Rio Grande do Sul. Foi através do livro e do filme que chegamos a esse tema, a influência das religiões afro no Rio Grande do Sul. Sendo assim, vamos avançar na discussão, ampliando para o público desse círculo, que é, por óbvio, se não direta, mas indiretamente um dos objetivos dessas produções, que além de movimentar o povo de terreiro e suas comunidades, também faz toda a sociedade se sentir mobilizada para debater essas questões que por aqui no Rio Grande do Sul se tornaram polêmicas e culminaram no encaminhamento de processos jurídicos, legislativos, que foram parar no STF em 2018. Estamos falando da Lei do Abate de Animais, sobre a qual tivemos que buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, a garantia da liberdade de cultos afro-brasileiros. Para debater esse tema, a partir de agora, convidamos pesquisadores com origens distintas para compartilhar conosco suas perspectivas de como pode se dar a valorização das pessoas, dos povos, independente de suas origens, raça ou crença. Como podemos ressaltar que o respeito à liberdade, à tradição e à cultura de cada povo é parte do caminhar para uma sociedade mais democrática, igualitária e justa. Vou apresentar rapidamente cada um que vai passar por aqui, cada uma e cada um, começando com a Miriam Fischner,
é jornalista, trabalhou nos principais jornais e revistas do Brasil, editora de fotografia da revista Época, no Rio de Janeiro, e criou a Pluf Fotografia, ganhou mais de 15 prêmios nacionais e internacionais, entre eles o International Photo Contest Nikon, também o prêmio Vladimir Herzog de Anistia de Direitos Humanos, o prêmio Abril em 2006, 2011, e o primeiro prêmio Petrobras de jornalismo, fotojornalismo. É autora dos livros Cavalo de Santo, Religiões Afro-Gaúchas, de 2011, A Vida que Corre nos Ônibus, também em 2011, e Rio, Um Olhar Viajante, em 2015. Recentemente, a revista Zoom, do Instituto Moreira Salles, selecionou o livro Cavalo de Santo, publicado em 2011, entre os 10 fotolivros mais relevantes sobre a cultura afro-brasileira. Em 2020, então, assina a direção geral e a direção de fotografia do documentário Cavalo de Santo. Também, junto com Miriam, está Carlos Caramês, também jornalista, escritor e produtor cultural. Trabalhou nos veículos de imprensa no Rio e São Paulo e na TV Globo, no Rio de Janeiro. Faz parte do grupo Cinemação, do Teatro Oficina em São Paulo, e produziu e empresariou o grupo Novos Baianos. Publicou 3 livros de poesia e ganhou prêmios açorianos de poesia em 99. Foi diretor da empresa brasileira Rio Eventos e produtor de discos e show de vários artistas brasileiros, inclusive no exterior. Coordenador editorial do livro Cavalo de Santo, Religiões Afro-Gaúchas, da Miriam, e roteirista, diretor e produtor do documentário Cavalo de Santo. Também está conosco José Carlos dos Anjos, cidadão cabo-verdiano, né, doutorado em Antropologia Social pela Universidade do Rio Grande do Sul, pós-doutorado na École Normale Supérieure, não sei falar francês, mas de Paris, e atualmente é professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na pós-graduação em Sociologia e Desenvolvimento Rural. Trabalha com Sociologia das Relações Interétnicas, Políticas Públicas e Desigualdades Raciais. Também temos aqui o professor Alain Brito, baiano, doutor em Ciências, escritor, professor e pesquisador do Instituto de Física da URGS, e também coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas Africanos da Universidade. Desde 2014, no Instituto de Física da URGS, exerce atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. É idealizador e coordenador dos projetos Subida da Área dos Palmares e a Cotirene Quilombo Ciências, projetos de pesquisa voltados ao fenômeno da equidade racial e educação básica. Vou começar com a Miriam, e aí a gente vai batendo esse papo, tá bom? Miriam, o que te levou a trabalhar com o povo de terreiro, lá ainda no livro, né? E também queria que tu dissesse quais foram os teus percalços que tu sofreu, ou que tu ganhou, né, talvez, realizando esse trabalho. Relatar um pouco das situações que tu entende, assim, importantes nesse momento, na produção desse trabalho. Boa noite, Miriam, é contigo. É um prazer estar aqui com vocês. Em 2005, eu vi uma nota no jornal o Globo que colocava uma análise dos dados do IBGE relativo à religiosidade afro-brasileira e apontava o Rio Grande do Sul como o estado brasileiro com o maior número de adeptos e de terreiros. Eu, sendo gaúcha, mas morando há mais de 30 anos no Rio de Janeiro, onde, inclusive, eu descobri, durante todo final de ano, é muito tradicional, as pessoas vão levar as flores e fazer os pedidos na festa de Iemanjá, que coincide com a festa de Ano Novo. E quando eu vi essa nota, me chamou muita atenção, porque eu, sendo aqui do Sul, a gente não via, assim, com tanta frequência, não tinha tanta visibilidade. E aí eu conversei com o Carlos, que é meu companheiro, meu parceiro, e a gente começou a levantar essa situação. Viemos para o Sul, ele já estava aqui no Sul articulando a proposta do Auditório Araújo Viana, né, que o projeto cultural foi dele, e aí a gente começamos a levantar essa questão, a entrevistar, a visitar, a poder mapear essa situação, e nos surpreendemos, porque não só foi confirmado em 2020, pelos dados do IBGE, em 2010, como também
em 2011, a Fundação Getúlio Vargas fez o mapa das religiões do Brasil e apontou Porto Alegre novamente como a capital das religiões afro. Eu costumo dizer que esse dado ele ganha essa importância porque o estereótipo do Rio Grande do Sul para fora é que é uma pequena Europa, né, onde a questão das etnias europeias muito montaram esse estereótipo. E a gente começou a descobrir e, enfim, entrevistar, a gente selecionou em torno de umas 100 casas, dessas 100 casas a gente visitou umas 30 casas, o nosso critério era sempre buscar o critério da ancestralidade, as pessoas com maior tempo e maior representação dentro das religiões, e dessas 30 casas a gente escolheu 13 e passamos a frequentar essas casas durante o calendário das suas casas. Eu queria poder documentar uma cultura, algum evento, em profundidade, né? Porque durante a experiência na imprensa, a gente entra e sai numa velocidade muito grande da vida das pessoas, né? E aí eu escolhi esse assunto e comecei, junto com o Carlos, a gente estruturar esse projeto. Então, foi isso, basicamente, que me levou a fazer esse documentário. Eu me dei de presente num ano sabático, depois de 20 anos na grande imprensa, onde eu poderia fazer um projeto autoral e em profundidade. Ao começar a fazer o livro, a gente descobriu que a questão da cultura afro no Rio Grande do Sul, ela estava totalmente na invisibilidade e o preconceito não era escancarado, mas ele era através das negativas da gente conseguir materializar esse projeto. Então, não foi nada fácil, como hoje ainda, hoje que trabalhar com cultura nesse país está cada dia mais difícil, né? Já emendo aqui, Carlos. Assim, me surgiu essa ideia de te perguntar, né, como nessa tua jornada de produtor, gostaria de te ouvir sobre o que tu traz como peculiaridade em fazer esse trabalho, né, com o povo de terreiro, com a musicalidade afro-brasileira, que é um assunto que a gente gosta de falar. O que tu pode, assim, salientar nesse debate sobre esses aspectos culturais, identitários aqui do Rio Grande do Sul, que, de certa forma, eu percebo bem ressaltados no filme? Boa noite, Nina. Da minha parte, eu penso um pouco diferente, porque eu acho que o Rio Grande do Sul ele tem uma história oficial em que ele não inclui negros e índios. Nunca incluiu. É um estado que tem uma elite econômica e cultural terrível. Então, para mim, foi legal poder ter feito esse trabalho, porque eu gosto muito de música, eu estou acostumado a produzir muitas coisas, e sempre trabalhei com gente de matriz negra, sempre trabalhei com música, eu nunca trabalhei com essa coisa de elite branca, porque desde o início, olha, eu conheci isso com 17, 18 anos, com 19 anos eu já conhecia a Bahia, e foi o que fez a minha cabeça. Lá eu vi coisas que eu digo, bah, mas como é que pode? E aí eu sempre que comparava com o Rio Grande do Sul, eu digo, não, mas não é que não tem, lá tem. E aí eu fui entendendo os nossos processos, porque o Rio Grande do Sul tem esse problema. Nós somos um estado racista, careta e reacionário, não é brincadeira, não. Aqui, para o cara se mexer, tem que pular a cerca. Muito obrigado, assim, pela tua fala. Então tá, então vamos lá, já que tu chamou a baianidade aí, eu vou também chamar o professor Alan, te dar boa noite, meu querido amigo. Então assim, da tua perspectiva, Alan, desde a tua percepção, quando chega no Rio Grande do Sul, não sei o que tu trouxe aqui, como tu chega, mas como é saber do Rio Grande do Sul e depois ver um Rio Grande do Sul preto, como é que foi essa realidade? Eu queria que tu juntasse isso, falando também sobre o que o filme trouxe, que as religiosidades negras trazem para essa identidade que é invisibilizada ou massacrada, como bem o Caramias falou. Bom, boa noite, né? Quero agradecer
a oportunidade de estar nessa roda, pedir licença, né, a ancestralidade, para mim, tem sido uma experiência muito intensa, né? Eu costumo dizer que quando eu cheguei no Rio Grande do Sul em 2014, né, como professor de Estudo de Física, eu consegui perceber no dia a dia da cidade, né, das relações na universidade, né, do meu lugar como professor, nessa relação com os colegas, com os estudantes, com os técnicos, mas o dia a dia da cidade, do Estado, né, assim, se nota muito fortemente essas estruturas, né, que estão dadas, racializadas o tempo inteiro, né, em todos os contextos. Então, eu realmente me senti provocado em todos os aspectos, né, por conta das questões raciais, da questão do sotaque, que também está muito relacionado com as questões raciais, né? Então, assim, eu me vi realmente assim numa provocação cotidiana, onde eu tive que me questionar o tempo inteiro, né? Nessa relação que o Carlos trouxe, né? De que o racismo no Brasil ele é estrutural, de norte a sul, de leste a oeste, onde quer que a gente esteja, a gente vai passar por essas experiências. Então, para mim era tudo novo, né? Eu estava extremamente sozinho, num contexto também da universidade, né, que já é um espaço complexo do ponto de vista das relações, numa área também extremamente branca, masculina, né, então, assim, que também lida de um outro jeito com as questões da espiritualidade. Então, eu me senti muito provocado. Mas eu consigo perceber nessa relação de olhar para a Bahia e de olhar para o Rio Grande do Sul essas tensões, né? Num outro contexto, como o Carlos já adiantou, né? No sentido assim, de que a Bahia ela é majoritariamente negra. E lá eu sempre fui baiano, sempre fui aquilo. E quando eu chego aqui, eu, de repente, me revelam nas frases, nos olhares, nas intenções, né? Nas colocações, coisas que eu não tinha pensado ainda, ou não tinha pensado desse jeito, né? Então, para mim, essa relação, essa tensão racial, ela é muito presente. Por outro lado, é aqui no Rio Grande do Sul que eu me aquilombo fortemente nos movimentos, nos coletivos, com a cultura, sobretudo, indo ao museu, ao teatro, às rodas de conversa, aos movimentos negros, na própria universidade, né? Eu me aquilombo no NEAB, com outros colegas, com professores, penso projetos raciais. Então, eu diria que, nesse momento da minha vida, estar no Rio Grande do Sul foi, de fato, um novo acontecimento, né? Eu consegui mover, a partir desse lugar de poder, eu consegui mover estruturas que eu nunca tinha pensado antes. Então, é um pouco de tudo isso, assim, é a forma como eu vejo, né, o meu lugar no Rio Grande do Sul. É um lugar realmente de reencontro também, de religação com vários aspectos da minha vida, porque eu me senti provocado, assim, muito fortemente, né, por conta das estruturas racializadas, né. Eu não marquei aqui, né, no início da conversa, mas eu sou Iaô, no Ilê Axé-Ogunjá, no Recôncavo da Bahia. Então, eu cresci no interior da Bahia, junto a tudo isso, a essa efervescência do candomblé, das religiosidades, né, dessa conexão espiritual entre o sertão, o recôncavo, o litoral. Então, eu vivi muito isso, né, da minha própria família. Então, a religiosidade, a espiritualidade africana na diáspora que eu encontro no Rio Grande do Sul, ela é diferente. Mas há algo que é muito comum. O que é comum é que essa espiritualidade, que essa expressão de espiritualidade, ela acontece, ela liga a Bahia, o Rio Grande do Sul e outros estados num reencontro familiar de luta antirracista, de reencontro, de reconstrução também de uma ancestralidade que tem uma matriz em África, mas que se transforma. Então eu vejo tudo isso, né? Então o filme ele marca para mim profundamente todas essas questões, né? Seja na música, seja nas roupas, na comida, nos ritos, nos toques, né? Também na pluralidade de possibilidades de expressão dessa espiritualidade, né? Então assim, o filme ele me fez pensar muito isso. E aí sempre nesse contraponto de que tudo isso acontece num estado que é profundamente reconhecido como um estado de matriz europeia, né? Então ele resgata para mim essa possibilidade de pensar o Rio Grande do Sul por essa contribuição africana, afro-brasileira que tem sido completamente abandonada, assim, esquecida, né? Ah, ótimo, maravilhoso.
Eu vou chamar o professor dos Anjos justamente porque o Alan vai finalizando, né, falando da luta, né, do reencontro em prol de uma luta antirracista, né? A gente começa falando da invisibilidade negra e vai traçando esse caminho e vai percebendo que o povo, né, enquanto se identifica como povo, ele se identifica muito em luta, né, por justiça social. E aí, professor dos Anjos, como um pesquisador também, que escreveu, que acompanhou um processo político desde dentro de uma casa de terreiro, na tua pesquisa de mestrado, como também né, uma pessoa vinda de outro lugar, de África, né? O que tu tem a dizer sobre essa caminhada? Vou fazer o mesmo jogo contigo aqui, que eu fiz com Alan, mas também que tu colaborasse com a gente dizendo os esforços políticos, né, da comunidade negra, religiosa, né? Quais são os grandes pontos sensíveis, os entraves, que é fundamental e que identificam também essa luta do povo do Rio Grande do Sul. Contigo a palavra, professor. Eu gostaria um pouco na esteira, um processo parecido com o que o Alan descreve. Eu cheguei ao Rio Grande do Sul e pensei isso, a sensação de estar numa situação de guerra racial cotidiana, extremamente agressiva em termos raciais, e também senti essa necessidade de criar uma couraça, aprender a me defender do racismo e, de certa forma, tomar um gosto pela luta. Porque eu venho de Cabo Verde, um país onde a gente vê pessoas brancas raramente. Só quando a gente vai nos lugares mais oficiais. Então, e os governantes são todos negros. O Rio Grande do Sul, de fato, essa presença ostensiva de uma autoridade branca no cotidiano, que é o lado mais pesado das relações pessoais aqui. Não é apenas o fato de uma convivência com uma diferença racial que se pretende supremacista, superior, mas se trata de uma postura incisiva, cotidiana, uma necessidade, uma espécie de missão de civilizar o que é tido como primitivo. E a gente sente isso nas interações mais anônimas, né? Quando você vai para os espaços em que as pessoas não sabem o que você carrega. Então você sente o tempo todo a presença de uma missão civilizadora que é muito pesada. Eu costumo dizer que chegar a Cabo Verde de férias tem uma sensação de alívio, de me despir de raça, de não ter que me pensar o tempo todo do ponto de vista racializado. É isso que o olhar racista impõe no Rio Grande do Sul. Então, desde esse prisma que a Universidade Afro-Brasileira me encantou imensamente. Eu pude ver nesse espaço a possibilidade de que pessoas submetidas a um processo cotidiano extremamente cruel, de desqualificação pessoal, de desqualificação corporal, que as pessoas pudessem criar um espaço de dignidade, de constituição de vidas dignas, de vidas exuberantes, de vidas que valem a pena de serem vividas, graças a esse espaço de terreiro e construídos nesse espaço de terreiro. Então, que nessa situação de opressão as pessoas tenham conseguido manter e vivificar essa forma de existência, de produção de vidas dignas, isso é algo estupendo, algo maravilhoso. Então, é nesse sentido que eu achei que o filme representa um momento de um encontro feliz entre uma capacidade realizadora e uma expressão vital extremamente afirmativa. Então, o filme passa aquilo que, de fato, a universidade carrega. A universidade carrega isso, uma afirmação potente da vida em todas as suas dimensões. Na alimentação, na música, na exuberância da vestimenta, no toque de tambor. Essa coisa que nos traz aqui, essa discussão, que é a questão da alimentação. Então, em tudo, a vida é afirmada com potência, em que pese esse contexto racista extremamente atroz. Então, eu gostaria de ressaltar isso. Ressaltar, em primeiro lugar, o fato de que se trata de um espaço de luta,
um espaço que não é apenas, que é sobretudo um espaço de uma relação cósmica, de uma relação com a ancestralidade, mas que acaba produzindo isso, produzindo a possibilidade de vidas dignas de serem vividas, um espaço que produz isso, sobretudo, sem precisar imitar as formas europeias de existência. Pelo contrário, afirmando a diferença e possibilitando que no interior desse espaço as diferenças se manifestem, se exprimam e se exibam com exuberância. Então, isso faz toda a diferença em relação à gramática europeia da identidade da diferença. A Europa tem dificuldade, a modernidade ocidental europeia tem dificuldade para lidar com a diferença. Eu penso que a diferença é sempre transmutada numa lógica de distinção, em que tudo tende ao mesmo degradado, ponto superior da existência humana e europeu. As formas culturais superiores são europeias. O resto precisa ser medido em relação a esse ponto de distinção máxima. Então, você tem uma gradação, uma hierarquia no devir humano, uma hierarquização da existência, que é completamente diferente do que ocorre na realidade afro-brasileira. Na realidade afro-brasileira, as diferenças simplesmente eclodem enquanto diferenças que podem ser celebradas, que podem ser cultivadas, que podem ser exibidas de forma potente, não precisam se esconder. Não há uma hierarquização das diferenças. Há uma afirmação forte do diferente. Então, se trata de uma gramática completamente diferente. E essa gramática diferente cria, efetivamente, a possibilidade de estados de dignidade e bem-estar, em que pese a pobreza, pese o racismo estrutural. Obrigado, professor. Nossa, é tanta coisa, né, para a gente ir adiante, né, fazer mais reflexões. Então, eu queria fazer uma provocação, né, que eu fui muito assim sutil quando eu falei das questões judiciais, e no filme, né, a Miriam, eu me lembro, inclusive, quando a gente esteve junto na marcha, né, pela liberdade religiosa, essa marcha, ela surge muito dessa demanda, né, político-jurídica, em que é necessário ir para as cabeças, como a gente fala, né, isso tem todo sentido para quem é de santo, mas assim, ir para as cabeças para lutar pela liberdade de culto, né, e o que seria isso? Hoje em dia, para quem acompanha, é muito comum, né, a intervenção policial, inclusive, às casas de religião, quando tocando sineta, quando fazendo seus rituais e quando fazendo a sua festa. E a lei de abate de animais, ela tinha muito bem, assim, determinada a visibilizar a proibição dos abates nas casas de santo. O que eu estou provocando aqui, né? Rapidamente, assim, ver o que vocês têm a dizer sobre isso. A gente passou por um processo em que o professor doutor Edio Silva Júnior chegou ao STF, fez uma grande defesa das religiosidades com o argumento de que milhares de jovens negros morrem, mas todo mundo se preocupa com a galinha da macumba. Essa é uma frase que talvez seja a antológica do professor Edio, e eu queria que vocês, assim, pudessem falar um pouco sobre isso, porque o Rio Grande do Sul, ele tem encabeçado essas lutas contra o racismo religioso. Miriam, Carlos, vocês gostariam de falar? Alan? Olha, eu nunca tinha sofrido, nunca tinha sentido preconceito na minha vida, como branca, gaúcha e nascida aqui no Rio Grande do Sul, depois fui trabalhar no Rio de Janeiro, morando na Zona Sul, sempre trabalhei nos lugares assim, ditos da grande imprensa, e quando eu resolvo fazer esse trabalho, foi aí que eu tive contato objetivo com o preconceito, né? E isso não se deu só na sociedade, isso aconteceu também de pessoas próximas, até da minha família, que colocavam: o que você está fazendo aqui no Rio Grande do Sul? Vim fotografar, larga o Rio de Janeiro para vir fotografar preto e batuqueiro. Então, assim, são várias coisas que a gente vai escutando e que também, eu fiquei atenta à fala do Alan, porque quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, na ponte aérea, para fazer esse trabalho, foi também uma forma de reconhecer o meu estado,
né? Porque eu saí daqui logo, um ano de formada, fiz a minha vida profissional praticamente onde eu me consolidei, no Rio de Janeiro e São Paulo. E quando eu volto para o Rio Grande do Sul, eu nunca tinha imaginado na vida que o preconceito ainda existia de uma forma tão forte, né? Eu vou ser bem rápido, assim, objetivo, né, para te responder nessa provocação. Primeiro, dizer assim que essa questão do sacrifício animal, para mim, é uma manifestação profunda, assim, né, de uma das facetas do racismo mesmo, né, do racismo brasileiro em relação às religiões de matriz africana, né, no sentido de que há todo um discurso mesmo hipócrita por trás dessa discussão quando a gente pensa esse sacrifício. E aí eu acho que, mais uma vez, o filme, né, e a narrativa que está por trás do filme, ela vai reforçar, né, esses marcos civilizatórios que o professor Carlos Anjos trouxe na fala dele, né, e que você também trouxe, né, na sua apresentação. Assim, eu acho que é isso que esse filme também contribui, assim, e que vai servir mesmo para que professores discutam em sala de aula, né, com os estudantes, que as pessoas pensem, né, assim, que é muito mais do que a religião de matriz africana, né? Ali tem cultura, tem valores civilizatórios. Então, perceber o que significa o sacrifício animal dentro desse contexto, no sentido de pensar que essa cosmologia africana em diáspora, ela pensa a própria relação das pessoas com a natureza, dos vivos, dos mortos. Essa relação sujeito-objeto-natureza, ela se dá de um outro jeito. Então, entender o que isso significa dentro desse processo, né, dentro desse contexto mesmo de rituais, de mitos, do sagrado que está ali, dessa transcendência. Então, eu acho que também a gente precisa que a gente repense mesmo as práticas preconceituosas de racismo em relação às religiões de matriz africana, repetir estereótipos, preconceitos, sem entender quais são os fundamentos éticos, filosóficos, ontológicos que estão ali presentes nesse ritual. Eu tenho uma outra pergunta, eu acho que tu já falou um pouco, mas também bate em ti ela. Qual o papel das universidades na ruptura dos paradigmas coloniais e eurocêntricos que fundamentam o racismo e preconceito religioso do Rio Grande do Sul? Professor dos Anjos. Do meu ponto de vista, eu chamei a atenção para o fato de que se trata de uma forma de religiosidade, que é um lugar de resistência, que é também um lugar da luta negra contra o racismo, e que é um lugar de uma experimentação, outra, um modo de lidar com a diferença. Costumo dizer que é um lugar de experimentação da democracia, uma democratização radical, de como se pode democratizar radicalmente as relações humanas. E, contudo, isso não significa dizer que se trata de um espaço onde as relações de poder e as formas racistas de se imiscuir no espaço e nos territórios negros tenham deixado de existir, muito pelo contrário. As formas europeias de visualização continuam presentes nesse espaço. E, ao mesmo tempo, esse espaço tem a capacidade de neutralizar e de recuperar a possibilidade de dignificação do homem negro em que pese as formas como o olhar, o ponto de vista branco se miscui nesse espaço, tanto no fato de que se trata de uma forma de religiosidade negra com uma forte presença hoje branca na dimensão da existência de um número muito grande de babalorixás e alorixás brancos, e que isso significa que há uma dimensão na realidade afro-brasileira que é de acolhimento à diferença, inclusive do ponto de vista racial. Mas o que cabe avaliar em que medida essa generosidade, dessa forma de generosidade, vem sendo respondida da melhor forma. Tenho conversado muito com o Babalorixá também, mestre Sica, que é da nação Oió também, e ele, volta e meia, coloca as coisas nesse termo. Em medida essa entrada, esse acolhimento, ele está tendo uma resposta da parte das pessoas brancas que foram acolhidas nesse espaço, está tendo uma resposta suficientemente respeitosa, uma resposta que efetivamente respeite a ancestralidade imanente a essa forma religiosa.
eu gostaria de responder assim, que o papel da universidade, das universidades no Brasil, ele é fundamental, né? Eu gosto sempre de dizer que as universidades brasileiras, dentro dessa estrutura que está aí, são elas que formam futuros médicos, médicas, né? E esses médicos e essas médicas, em vários momentos, né, o pessoal da saúde vai ter que lidar com questões, né, raciais, sobretudo com questões relacionadas aos aspectos religiosos das existências das pessoas que chegam, né? O rito da morte, do corpo, dos cuidados. A gente trouxe aqui o exemplo do sacrifício animal, né? A gente precisa de um judiciário, precisamos de advogados e advogadas com essa perspectiva racial na sua formação, né? E todas as outras profissões, e sobretudo os professores e professoras, pedagogos, pedagogas, porque a gente também precisa reconstruir, a gente precisa recuperar essa narrativa histórica, epistemológica, a linguagem, a gente precisa rever a linguagem, né? Macumbeiro, o que significa macumbeiro, os ritos, Exu, o que significa a palavra Exu, toda a satanização, a demonização que acontece às religiões de matriz africana como parte desse processo mesmo de extermínio, né? De extermínio mesmo dessas possibilidades de existir no mundo. Então, do ponto de vista cosmológico, do ponto de vista dessas cosmologias, eu gosto sempre de pensar no que Nego Bispo traz para a gente, né? De que essa cosmologia que é ensinada nas universidades ainda de maneira hegemônica, para ela existir, ela não precisa exterminar as outras cosmologias. Então, o papel da universidade, que é uma universidade ainda branca, em média 90% dos professores nas universidades brasileiras são brancos e brancas, e aí eu quero dizer professores, mas mais do que isso, né? Eu quero dizer os currículos, as práticas, os projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, eles precisam ter isso em mente, de que outras cosmologias, outras existências precisam existir. E essas cosmologias, essas outras cosmologias, elas são muito pautadas numa ancestralidade africana, então a gente precisa retomar tudo isso. Então, nesse sentido, para mim, a universidade ela tem um papel fundamental de desmantelar essas estruturas, de nos ensinar, trazer uma outra gramática, um outro letramento, um outro léxico para as nossas experiências em todas as áreas. Perfeito, perfeito. E aí a gente se amplia sobre as cotas raciais em todos os níveis da universidade, na graduação e na pós-graduação também. Eu, como estudante, tenho que estar falando sobre isso, né, de apoio estudantil. Obrigado, Alan. Então, vou fazer uma rodada final aí de fechamento, vou pedir para o Alan, para o professor José Carlos, depois para a Miriam, para o Caramês, para fazer as suas falas finais aí desse nosso debate, e depois a gente encerra. Para sintetizar, né, essa roda de conversa, e também para trazer esse aspecto da religião, novamente, né, dessa espiritualidade pautada nessa diáspora, que eu acho que essa é a grande questão. Por trás dessa ancestralidade, por trás dessa expressão de religiosidade, tem tudo isso, né? Tem arte, tem dança, tem música, tem comida, tem os cheiros, tem as roupas, as rezas, tem tudo e muito mais, né? Tem os saberes, os fazeres, mas essa religião ela foi capaz de resistir desde o primeiro momento, desde que os africanos sequestrados do seu continente natal são jogados dentro dos porões, desde aquele momento, toda essa travessia até chegar aqui e até hoje, essa religiosidade, essa expressão, essa religião, ela resiste. Então, eu acho que, assim, eu gostaria de terminar dizendo isso, né? Que a gente precisa aprender com essa prática, essa pedagogia de terreiro, ela nos ensina a resistir, a esperançar, a não desistir. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? E esse é o grande legado dessa diáspora africana no Brasil e em outros lugares das Américas, né? De que a gente não pode resistir, não deve resistir, né? Bom, para finalizar, eu gostaria de ressaltar o que tem a ver com esse espaço de debate, que é a questão da soberania alimentar, dizer que a religiosidade afro-brasileira também envolve um processo de contribuição, de cuidado e de zelo pela soberania alimentar da comunidade do entorno. Aquilo que foi criminalizado como prática de maus tratos a animais, na verdade, é um momento de sacralização da vida e um momento de zelo com relação ao território, de zelo que possibilita a pessoa em situação de fragilidade alimentar ter acesso a uma alimentação que sem esse esforço comunitário não teria. Então,
tem uma dimensão ali, uma dimensão de soberania, não apenas no sentido das políticas públicas, mas também um sentido de soberania sobre o seu território. No sentido de que se trata de um espaço de autonomia em que as pessoas zelam pela vida nesse espaço. E essa é uma forma de exercício de soberania. Olha, só também agradecer e dizer que o envolvimento todo com esse trabalho me fez aprender essa forma de olhar o mundo com mais empatia e se abastecer com essa energia que os terreiros nos dão. E que bom que o filme tenha despertado esse sentimento, né, e desperte essa discussão de um tema tão importante como a questão do racismo, do respeito, da intolerância religiosa, e agradecer. Muito obrigada. Eu queria dar os meus parabéns pelo programa de vocês e agradecer que dentro da universidade hoje a gente já tenha núcleos que possam espalhar esses assuntos, porque é mais do que necessário. Não vamos esquecer que o Brasil é o país onde os negros mais são assassinados no mundo. Quer dizer, se a gente começar a extrapolar esse assunto, nós vamos ver que nós estamos numa situação muito, muito ruim socialmente falando e que tende a piorar. Então, nós não vamos sair dessa jogada na base de bolha, ou de eu acho isso, eu acho aquilo. Vai precisar uma grande confusão, uma grande união para que a gente possa ter um caminho melhor para conversar sobre todas essas coisas. Muito obrigado, Nina. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz. Eu também fui convidada para estar aqui e depois, como uma mulher de terreiro que sou, militante do povo de terreiro e agora pesquisadora, né? Nós somos o povo da encruzilhada, somos do círculo, mas somos da encruzilhada, então que esse encontro tenha sido vetorial para o mundo, né? E que esses vários caminhos que a gente apontou aqui, que já estão abertos, circulem, né? Que as pessoas circulem, que as pessoas possam vivenciar todas essas pluralidades de ideias, de palavras que a gente teve aqui. Eu sou uma mulher de Oxalá, filha de Babadiba de Iemanjá, então eu vou cantar rapidamente para Iemanjá e para Oxalá, e assim a gente encerra, porque depois dele não tem mais nada, não é mesmo? Então, eu vou cantar Iemanjá, Kumará, Kumará, Oro, Odoce modem araoro, odoce modem araoro, odoce modem araoro, Iemanjá, Kumará, Kumará, Oro, Orixá babá, Orixá bemiô, Orixá babá, Oxalufã, Orixá bemiô, Orixá babá, Orixá bemiô. Obrigado, Miriam Fichtner. Obrigado, Carlos Caramês. Obrigado, professor Dr. José Carlos dos Anjos. Obrigado, professor Dr. Alan. E até o nosso próximo encontro. O Que Tal Mate é uma produção do Assan Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação do podcast é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. A produção e o roteiro deste episódio são de Silvana Granja, Mina Fola e Jaqueline Patrícia Silveira. A vinheta e a edição de áudio são de Pedro de Bois e a identidade visual é da Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio. Que tal mate?